Olá, como estamos? Estamos aqui começando o nosso último encontro no formato assíncrono, referente à aula de número 14 de Geometria Espacial para as turmas de Matemática 3. Eu vou começar falando desse conteúdo de esfera, o nosso último assunto que foi previsto no nosso conteúdo, tá? Então, a esfera, a gente começa falando que eu seleciono um determinado ponto, né, no espaço, naturalmente, chamamos esse ponto aí de ponto O, e defino aí um segmento de medida R. Esse segmento vai ser o raio e O, e esse ponto O vai ser o centro lá da minha esfera, certo? Notem, essa definição aqui ela é importante, porque veja bem, quando ele fala assim, ó, o conjunto de pontos do espaço, tal que essa distância seja menor ou igual que R. O que eu estou falando? Suponha que eu pegue aqui o desenho da figura aqui do lado, deixa eu tentar fazer aqui o desenho. Aqui está o meu centro, e daqui para cá, se o desenho ajudar, eu vou ter aqui o meu raio. Então, suponha que eu pegue esse ponto P aleatoriamente aqui dentro do espaço, essa distância, naturalmente, ela é menor que meu raio, então o que ele quer dizer é que uma esfera está englobando todos esses pontos que são naturalmente menores que a distância do raio. E aí a gente consegue fazer uma outra definição, seria exatamente o conceito de sólido de revolução. Faltou um acento aqui, vou ver se eu conserto. Sólido de revolução gerado pela rotação de um semicírculo em torno de um eixo que contém o diâmetro. Então, como assim, professor? Deixa eu ver se o desenho vai ficar legal. Está aqui um semicírculo, está aqui o meu eixo, pode ser o eixo Y, por exemplo. E aí, à medida que eu faço essa rotação desse semicírculo, e o importante é que o diâmetro desse meu semicírculo ele esteja sobre o meu eixo. Então, à medida que eu faço essa rotação ao entorno desse meu eixo, eu vou ter aí uma esfera, certo? A superfície de uma esfera vai ser exatamente o conjunto de pontos do espaço, tal que a distância ela seja igual. Ou seja, esse meu ponto P ele não poderia estar aqui, ele teria que estar exatamente nessa posição. Ou seja, o comprimento do segmento AP tem que ser igual ao tamanho do meu raio. E ele fala também que pode ser a superfície de revolução gerada na rotação de uma semicircunferência. Notem a diferença aqui, tá? Aqui eu tenho um semicírculo, lembra que inclui a parte interna, não é? Lembrem lá do que eu falei sobre X, sobre borda recheada e tal. E aqui a semicircunferência, apenas a borda, apenas os extremos. Então vejam aí que a gente já começa com essa diferençazinha. Ok, os elementos da minha esfera, e aí galera, toda vez que eu for falar disso, eu lembro e tento associar o conceito que a gente tem aqui do próprio planeta Terra. Por exemplo, polos, a gente tem dois. Se a gente lembrar, no planeta Terra nós temos o Polo Norte, vou escrever aqui, Polo Norte e o Polo Sul. Só uma informação que não é da matemática, eu jurava que polo tinha acento, mas eu vi que não tem não. Pois bem, eu tenho dois polos, que são o Polo Norte e o Polo Sul. O que vai ser o polo? Bem, lembra aqui do meu eixo? Aqui é o meu eixo. Então, eu vou traçar uma circunferência na minha esfera, de tal forma que essa circunferência pegue os eixos. Ó. Então, esse meu ponto P1 e esse meu ponto P2, que são dois polos, serão exatamente os polos da minha esfera. Equador, eu tenho apenas um, não sei se vocês lembram da linha do Equador, mesmo esquema. É uma linha que, notem bem, ela é perpendicular ao meu eixo, como vocês estão vendo aqui, e passa no centro da superfície. Ou seja, a distância daqui do Equador para o polo e a distância do Equador para o segundo polo tem a mesma medida, tá certo? Paralelo. Aí eu tenho tantos paralelos quanto eu quiser. Como o nome já fala, vai ser eu fazer uma semicircunferência. A gente já fala dessa expressão seção, tá? Também só um pouquinho de paciência. Que é paralelo ao Equador. Veja que, por exemplo, ele trouxe aqui o exemplo de um paralelo acima do Equador. Mas eu posso ter, por exemplo, um abaixo. Sendo que o importante é que eu tenho que ter, como o nome já fala, paralelo ao meu Equador
e esteja na circunferência, né, que seja aí, aliás, que esteja na esfera que forme uma circunferência. O meridiano, não sei se vocês lembram lá do meridiano de Greenwich, né? Antes disso, o paralelo poderia ser os trópicos, né? Me perdoe o pessoal da geometria, da geografia, aliás, não sei se aqui é o trópico de Capricórnio. Eu vou ficar devendo isso para vocês. Eu posso, inclusive, estar tem o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. O pessoal da geografia deve me pegar se eu estiver invertendo, né? Mas veja bem, os trópicos são paralelos, tá certo? De Câncer. Falando do meridiano, nós temos infinitos, porque eles serão exatamente essa linha, essa circunferência, aliás, que passa nos meus polos, né? Passa no meu eixo, aliás. Que passa nos polos. Então, por exemplo, eu poderia ter um meridiano aqui, ó. Assim como, é importante, ele é paralelo, por assim dizer, ao meu eixo. Pois bem, particularidades aqui das minhas circunferências que eu preciso me lembrar. Toda vez que eu fizer um recorte na minha esfera, que a gente chama de seção, a gente vai ter uma situação chamada como um círculo. Então, veja, eu tenho uma esfera aí do lado, de acordo com essa primeira figura, fiz um recorte aí no meu plano alfa, e aí essa região A, que ele está marcando bem aqui, é exatamente a região de um círculo, tá bom? Se eu estiver passando esse recorte no meu centro máximo, né, na posição que passa no centro da esfera, eu vou ter aí um círculo máximo da esfera, como o nome já está dizendo. Supondo que eu tenha o R, o raio da esfera, D, essa distância, e S, o raio da seção, eu tenho aí essa relação, se lembrem dela, que a gente obtém ela muito facilmente usando o teorema de Pitágoras. Tipo, eu teria esse desenho aqui, mais ou menos, ó, aqui é meu D, aqui é meu R, e aqui é meu S. Então, eu tenho que R ao quadrado igual a D2 mais S2. E aí, como eu quero saber o S2, eu posso isolar e vou ter que R2 menos D2, uma conta bem rápida e você chega nela. Já a distância polar vai ser eu tomar um determinado ponto em um paralelo, ou seja, sobre a minha esfera, né, na superfície da minha esfera, e vou determinar a distância dele até os polos. Então, aqui como exemplo, ó, tenho aqui o ponto A. Do A até o P1, eu tenho uma distância, uma medida P1, um segmento de reta P1A, e do A até o P2 eu tenho também outro segmento de reta. Não necessariamente são iguais, tá? Eles podem ser diferentes. Agora, o que nos interessa de fato, comento aqui para a gente determinar o volume, que para a gente conseguir demonstrar esses elementos, nós precisamos de um conceito de usando cálculo diferencial e integral. E aí acaba que, como a gente não vai ter tempo, como não é da nossa alçada aqui do nosso material, a gente não vai demonstrar. Mas se lembrem que a gente, numa esfera de raio R uma esfera de raio R, a gente vai ter duas fórmulas apenas. A área superficial, que é 4πr ao quadrado, e o volume. O volume é 4/3 πr ao cubo. E aí, repito aquela velha máxima que eu já disse para vocês várias vezes, em dizer que a questão do π, a gente utiliza o 3,14, utiliza o π ou 3, dependendo da questão, tá bom? Pois bem, fuso e cunha. Fuso e cunha são recortes, por assim dizer, da minha esfera, certo? Por exemplo, o que vai ser o fuso? O fuso vai ser essa região da superfície aqui da minha esfera, ó, toda essa parte aqui, lembrando que ela está na superfície, tá certo? A partir dessa abertura alfa, desse ângulo alfa, eu vou conseguir determinar uma área dessa medida, né? E aí, essa área é dada por essa relação. A gente consegue chegar nesse resultado, πr ao quadrado alfa sobre 90, esse alfa sendo exatamente o meu ângulo, usando regra de 3. Se, por exemplo, fazendo aqui só o começo e aí quem quiser pode fazer uma demonstração. Se o meu fuso fosse toda a circunferência, a área da circunferência, que é 4πr ao quadrado, que está equivalente a 90 graus, a 360 graus, né?
Isso aqui vai ser proporcional a uma área que eu vou chamar aqui área do fuso, proporcional ao meu ângulo alfa. E aí a gente consegue utilizar a regra de 3 e a gente chega nessa minha fórmula aqui. Da mesma forma como a gente chama de cunha esfera, exatamente toda a região da esfera, tá? Sendo desde a parte da superfície, bem como a parte interna. É como tentar fazer aqui uma rápida analogia da cunha, como se eu tivesse, por exemplo, fazendo um recorte de uma laranja, por assim dizer. Pronto, um recorte da laranja, aquela banda da laranja vai ser a cunha e a casca da laranja vai ser o fuso. Como a gente está interessado em volume aqui, né, o volume da cunha vai ser essa fórmula que a gente chega também usando a regra de 3, não vamos gastar tempo com ela, mas deixem aí essas duas fórmulas registradas, tá bom? E por último, essas duas fórmulas a gente está trabalhando com ângulos, ok? Mas, professor, eu não gosto de trabalhar com ângulos, ou então a questão trouxe em radianos, e aí eu vou ter que modificar essa fórmula de 2R ao quadrado A para a área, né? E o volume de 2R ao cubo alfa sobre 3. Professor, o que acontece? Tipo assim, é só você lembrar, por exemplo, tentar aqui mostrar rapidamente nessa primeira, que 180 graus, por exemplo, ela equivale a 2π radiano, né? Então, basta eu trocar isso aqui, que eu vou ter a informação dada, né? E aí eu consigo chegar dessa expressão para essa. Então, assim, tipo, você pode até pensar, são muitas fórmulas e tal, mas a gente acaba aqui lembrando da área, do volume e da cunha. Aliás, nem precisa lembrar, é só usar a regra de 3 que você já consegue desenvolver. Vou fazer aqui duas questões só para a gente treinar, tá bom? E encerrar o vídeo, só para a gente fazer a aplicação das fórmulas. A primeira é, calcule a área e o volume de uma esfera de raio 6 centímetros. Não tem nem muito segredo aqui, tá? Só botar aqui para me escrever. Questão de número 1. Opa. Eu tenho R igual a 6 centímetros. Então, quero saber a área superficial. Sempre que possível, escreva a fórmula, tá? 4πr ao quadrado. Então, eu tenho 4π vezes 6 ao quadrado. Lembra que a gente desenvolve primeiro a potência. Então, eu tenho 4π vezes 36. Isso aqui dá 144π centímetros quadrados. Isso aqui vai ser a área superficial. Enquanto que o volume da minha esfera vai ser 4 terços πr ao cubo. Isso aqui dá 4 terços vezes π vezes 6 ao cubo. 4 terços vezes π vezes 6 ao cubo é 216. 216 dividido por 3 vai dar 72. Isso, 72. Então, eu tenho 4π vezes 72. 72 vezes 4 dá 288π, como é volume, centímetros cúbicos. Ok? E para a gente fechar, na questão de número 2, diz, calcule a área superficial e o volume de uma semisfera de diâmetro 6. Importante aqui nós notarmos que ele fala que ele chama de diâmetro. Então, notem que a gente tem que diâmetro igual a 6 centímetros, a gente tem que lembrar que o diâmetro vale 2 vezes o raio. Com essa informação, a gente chega à conclusão que o raio vai ser 3 centímetros. 2. Quando ele quer saber o volume, aliás, vamos começar com a área, né? A área superficial, como é de uma semi-esfera, a gente vai calcular metade dessa área, tá? Imagine a casca de a laranja partida no meio, por assim dizer. Então, a gente tem metade dessa área, que é 4π, vou botar aqui já o 3, tá? 3 ao quadrado, tudo dividido por 2, mas eu vou ter aí uma situação onde vai ter aquela parte lá da laranja, né? Que fica exposta, por assim dizer. Então, eu vou ter que somar a área de uma circunferência de raio 3. A área de uma circunferência de raio 3 é πr ao quadrado, π vezes 3 ao quadrado. E aí é só fazer contas, tá, queridos? Aqui dá 2, 3 ao quadrado, 9. Vou botar aqui devagarzinho para não fazer confusão. 2 vezes π vezes 9. E aqui π vezes 9, que dá 18π mais 9π,
igual a 27π, se você quiser, centímetros quadrados. Se você quiser, você pode até fazer a conta aí na calculadora, enfim, fica a seu critério. Transformar, usar o π igual a 27π, usar o π igual a 3,14, alguma coisa, fica aí a seu critério. Por último, o volume da semisfera, aí sim, eu tenho 4/3 πr ao cubo, sendo que eu vou ter que dividir por 2, porque aí eu tenho metade da minha esfera. Eu tenho 4/3 π vezes 3 ao cubo, dividido por 2. Então, aqui, em vez de ser 3 ao cubo, eu corto aqui, fica 3 ao quadrado. Eu tenho 4π vezes 9, porque 3 ao quadrado é 9. Aqui dá 2. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 9 é 18 π centímetros cúbicos. Ok, isso aqui eram só dois exemplos, dois exercícios bem simples. Naturalmente, existem aí infinitas aplicações, né? E é isso, vou estar encerrando por aqui. Mais uma vez agradeço por ter assistido até o final. Agradeço a oportunidade de ter trabalhado com todas as turmas. Foi uma experiência nova e espero que a gente tenha bastante sucesso aí daqui para frente. Agradeço a todos e uma boa noite.